Igor aqui para falar com vocês sobre a última temporada de Perdidos no Espaço. We need to make it to the colony safely. What are you doing? Tell the robot to stop. That's not where we want to go. Wait, those are Jupiters. That's our parents. Why would it show us this? Perdidos no Espaço, já fiz 2 vídeos no canal, isso aqui parece que eu tô falando 4. Já fiz 2 vídeos no canal falando sobre a série. O primeiro, é a cachorra da minha prima que latiu. O primeiro não tem spoilers, eu apresentei a série. Já o segundo, eu fiz um resumo da segunda temporada e contei como é que foi. Esse daqui eu vou estar comentando com vocês a última temporada. Acabou, esse é o final da série. Mas se bem que, na minha opinião, dá pra continuar e fazer spin-offs. Mas se você não conhece a série, não assistiu, vai assistir. Se você quer saber um pouco mais sobre ela, vai estar aparecendo no card. Agora, eu comentando sobre a série, como ela é. E se você assistir, volta aqui pra ver os meus outros vídeos. Então vamos começar a série da onde ela parou. Da onde parou anteriormente. Indo atrás da filha mais velha. Eu acabei esquecendo o nome dela. Eles foram atrás do pai dela. E eu já esperava que ele ia voltar pra série, mas eu achei que ele teria uma participação mais significativa. O que eu achei é que a série foi muito, muito bem em muitos aspectos, mas eu sinto que muitos personagens foram tratados superficialmente. Como, por exemplo, o pai dela. O pai dela estava desaparecido por mais de 20 anos. E não mostra quando a Maureen, a mãe dela, reencontra ele, a reação dela é mais um: nossa, mas o que aconteceu? Tá? Depois a gente conversa. E nem mostra direito depois. Você fica achando que foi um pouco frio demais. Até quando o pai dela, porque ela tem 2 pais, né? O pai biológico e o pai que criou. Quando ela encontra o segundo pai dela, quando o pai dela encontra com o pai dela, o que criou ela, é o John, você fica assim, os dois tratam também meio superficialmente, não há muito coisa profunda sobre isso. Então eu sinto que, no quesito dele, foi legal ele ter voltado pra série, pra personagem dela ter o pai ali de volta, foi muito legal, foi uma coisa que a gente não precisava e foi legal ter? Sim, muito. Mas acrescentou pra história? Sim. Mas ao mesmo tempo foi tratado um pouco superficialmente demais. Acrescentou na história porque a gente descobriu que os alienígenas escaneiam as pessoas e também os outros alienígenas, provavelmente, e descobrem um mapa na gente. O que quer dizer isso? Que há estudos dizendo que a gente carrega no nosso corpo por onde a gente passou a nossa vida. Como o pai dessa menina veio da Terra, o alienígena escaneou ele para saber onde ficava a Terra. Aí foi aí que os alienígenas vieram para a Terra, eles conseguiram um motor e conseguiram achar Alpha Centauri e criar uma colônia lá. Ou eles já tinham achado Alpha Centauri, mas não tinha como ir lá. Aí, então, isso foi legal porque acrescentou a história. Só que o envolvimento dele na série foi mais superficial. Mas eu acho que de todo o resto desenvolveu muito bem. A série, o foco principal sempre foi o Will. E o Will trabalhou muito, muito bem na série. Ele foi uma pessoa que, sim, desde o começo ao fim, ele era, vamos dizer, o herói. Ele é o coração da série. E o fato de ele ter um coração cibernético no final foi legal porque mostra que quando a gente fala coração, cabeça, ao mesmo tempo que a gente está falando dos órgãos, a gente também está falando de um jeito mais abstrato. E é um jeito do robô também se conectar com ele e ver que os dois são iguais. E isso é muito legal. O Will cresceu não só de tamanho como de personagem também. Os atos heróicos dele nunca pareceu forçado. Nunca pareceu que lá vem um menino querer bancar o Superman, que chato. Não, fez sentido na série. Você olhava para o que ele fazia e você falava: nossa, eu faria a mesma coisa. Nossa, ele tá realmente colocando a família dele em primeiro lugar. Não tem outra escolha. E ele foi sério. Ele foi a peça. Ele é o rei da série. Se a série fosse um jogo de xadrez, o robô é a rainha, que é a peça mais forte, mas o Will é o rei, que o jogo só acaba quando ele morre. E mesmo ele quase morrendo, a série ainda não acabou, mostrando que eles poderiam até continuar sem ele, o que foi interessante de se ver. A Doutora Smith me surpreendeu pra caramba, porque ela sempre teve um carisma nela, que ao mesmo tempo que tinha momentos que você não suportava ela, porque ela é uma mentirosa patológica, eu sinto que a história dela foi muito boa, o final dela. Quando a gente para pra pensar, a gente pensa assim: nossa, ela quase se sacrificou na segunda temporada pra salvar eles. Até não faz sentido como ela não mostraram como ela conseguiu ir até a nave.
Ela contou por cima que ela se escondeu no local, ali tá. Mas como ela saiu daquele local e foi pro outro? Isso não contou. A não ser que eles fecharam o compartimento, eu esqueci. Mas mesmo assim, deviam ter mostrado um pouco mais detalhadamente. Aí você pensa, ela se redimiu no último segundo. Mas durante a série, nessa temporada, você viu ela voltando aos jeitos antigos dela. Mas você via ela se redimindo. E isso mostra que essa é a realidade. Eles realmente mostraram que ela mudou. E você pode fazer que nem eu, por um momento pensar, nossa, ela parece que mudou da água pro vinho assim. Mas não foi. Para pra pensar. A Judy, que é a menina mais velha, que o pai dela voltou. Lembrei o nome dela. Quer dizer, eu fui pesquisar. A Judy, ela quase deu um ferro, sentou um ferro na cara da Judy. E ela quase matou o cara que sabia a verdade da história dela e que poderia deixar ela presa, porque os Robsons não iam denunciar ela. Mas ela voltou atrás, mostrando que apesar de ela ter criado uma consciência, nesses momentos, o ferro que ela ia usar para bater na outra, ela usou para parar a porta. Na hora que ela poderia não ter ido com o robô, e mesmo assim ela foi. Querendo dizer que ali no espaço foi o começo dela começar a se redimir. E não ia acontecer assim da noite pro dia. Ela ainda ia ter deslizes, e ela teve. Mas ela se levantava desses deslizes até a redenção dela no final. A única coisa que eu gostaria que falasse é quanto tempo ela vai ficar presa. E eu acho legal o fato de ela vai ficar com os Robinsons depois. Eu acho que ela mereceu a redenção dela. Eu acho que ela foi um personagem que evoluiu muito, muito junto com o Will. Depois do Will, eu diria que ela é o principal da série. Isso é bem interessante quando você para pra ver. E a Maureen e o John foram personagens essenciais. Assim como o cara... Eu tô com o celular aqui da minha mãe, porque às vezes eu esqueço o nome dos personagens. O Don West, que é o que contrabandeava. Ele mostrou que... Sabe aqueles... Quando a gente vê uma série, um filme, aqueles personagens que eram os vilões... Aí a câmera tremeu porque eu joguei o celular na cama. Eles eram os vilões, vamos por vilões, ou eles faziam coisas contra a lei, aí eles viram os bonzinhos, aí eles têm uma manha que ninguém mais tem. Ele usou muito dessas manhas para ajudar, ser aceito na família, e o que isso foi... Ser aceito não, porque ele já era aceito. Ele que não entendia ainda que ele já fazia parte da família. Firmar ele na família aos olhos dele, porque todo mundo já via ele como da família ali. Ver que a galinha continuou com ele o tempo todo. E ver que ele, assim como todos ali, evoluíram de uma forma. O Will e a Dra. Smith foram os que mais evoluíram, sim, mas ele também evoluiu. Ele também mereceu o espaço dele na série. Assim como a Maureen e o John, mostrando que o casamento são difíceis e que família vem em primeiro lugar. E que os dois têm que estar dispostos a dar o primeiro passo. E isso foi muito legal, ver a evolução de cada um. E a Penny também, ela ficou encarregada de contar a história para o mundo. Ela também tem a importância dela na série, porque... Imagine numa família onde todo mundo é cientista, astronauta, ex-militar, e ela é uma pessoa mais lúdica, mais emocional. Onde está o lugar dela ali? E ela conseguiu achar o lugar dela ali. E ela está encarregada de contar a história da família dela. Eu achei que a série acabou muito bem, eu achei que os pais deles aceitaram muito bem o Will ficar andando de planeta em planeta, mesmo ele estando com um robô, isso não é muito seguro. Mas a série deixou espaço para eles criarem uma série focada só em Alpha Centauri. Ou talvez no futuro voltar de novo. Eu sinto que foi um final seguro para uma série que a gente não tinha certeza quantas temporadas ia ter e que poderia sim ser cancelado de uma hora para outra. Mas ao mesmo tempo eu sinto que a gente pode ver ainda mais essa série e eu gostaria muito de ver ainda mais a história de Perdidos no Espaço da família Robinson, da Dra. Smith, do robô. Quando o robô se sacrificou pelo Will, aquilo foi uma das coisas mais lindas que eu já vi. Foi... Nossa, você arrepia só de lembrar. E ver que ele se colocou dentro do Will e depois o Will entendeu o que aconteceu e a gente entendeu a história do robô. Os alienígenas criaram o robô, a visão dele, os robôs, as visões dele. Aí o segundo robô, o outro robô, esqueci o nome dele, se rebelou contra os criadores dele porque ele não queria servir a ninguém. Criou um monte de robôs para servir ele e no final os robôs ficaram livres e cada um teve a liberdade agora de decidir o que quer fazer da vida. E isso foi bem legal, mostrando... Se a gente parar pra ver, Detroit, Eu, Robô, esses filmes de androides e robôs sempre tem uma mensagem similar que é... Eles, mesmo você criando essa máquina, por conviver com os humanos, eles acabam adquirindo, vamos dizer, uma alma. Eles acabam adquirindo uma consciência. E você não vai conseguir tratá-la como um robô para sempre. Então a série ela conseguiu muito bem mostrar o Will crescendo durante todos esses anos, o robô sendo uma espécie de
líder pro povo dele para mostrar que eles podem ter livre-arbítrio, e também o resto da família dele. E a Dr. Smith e o Don West, que também fazem parte da família agora, quebrando a visão que eles tinham da vida antigamente, se tornando livres também. Então eu diria que Perdidos no Espaço é que a vida é muito maior do que a gente imagina, e que todos nós temos direito à liberdade. É muito, muito boa a série. Eu indico para todo mundo. Sometimes you have to walk into dark places. Sometimes it's the only way to protect the people you love. Então eu espero que vocês tenham gostado. Sejam bem-vindos ao meu canal, caso você é novo ou nova aqui. E o meu canal é assim, eu indico e comento séries, animes, desenhos, filmes, livros. Então se você gosta desse conteúdo, e também faço vlogs, se inscreve, deixa o seu like e compartilha com as pessoas para me ajudar a crescer cada vez mais no YouTube. Tenha uma boa noite. Eu tô falando boa noite porque eu tô gravando de noite. Tenha uma boa noite, um bom dia e uma boa tarde. E até o próximo, gente. Tchau, tchau. Oi, gente. Eu vim aqui no final do vídeo para indicar para vocês um vídeo que eu fiz sobre dicas de 5 filmes para você ver no Natal. Ele vai estar aparecendo aqui no final do vídeo e espero que vocês gostem. Tenham um Feliz Natal. Tchau, tchau.